de bênção sobre a vida delas, serão bênção na sua casa, serão bênção para os seus pais, para os seus tios, seus avós, para os seus professores, para os seus vizinhos, onde estiverem, Pai, elas serão diferentes. Para a glória do Teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Olha para esse irmão bonito que está do seu lado aí e fala assim: que bom que você está aqui. Se você não vê ninguém bonito do seu lado, olha aqui para frente que eu te garanto que você vai conseguir. Aleluia. Olha para ele e fala assim: que bom que você está aqui. Amém? Hoje está meio frio, né? Meio não, né? Se bem que hoje está melhorzinho, mas tem feito muito frio esses dias aí. E hoje à noite a gente tem formatura da teologia, então muita gente decidiu ficar em casa para vir na teologia à noite. Tem visita lá no sítio também, muitos foram para lá, mas você está aqui, por isso que eu falei para você olhar para essa pessoa e falar: que bom que você está aqui. Segure aí na sua mão agora o seu dízimo, a sua oferta. Eu gosto sempre de repetir isso, querido, que quando você tem oportunidade de estar aqui para ofertar, sempre, querido, aproveite essa oportunidade. Isso é um privilégio que você tem, porque muitos queriam ter, mas não têm. Muitos têm, mas não querem dar. E muitos até querem dar, mas não conseguem, porque não tem fé às vezes para dar. E nós sabemos que nós somos criticados aí na rua, porque fala que igreja de crente pede dinheiro, que igreja de crente, eles têm um preconceito com o dinheiro, porque eles acham que o dinheiro é dele. Mas o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus, não é verdade? Foi Deus que nos deu. Se Deus não tivesse te dado saúde, como é que você teria dinheiro? Se Deus não tivesse te dado uma herança, como é que você teria dinheiro? Tudo na nossa vida é permissão de Deus. Então a gente tem que crer que tudo que vem na nossa mão, a gente precisa ser grato a Deus pelo que Deus fez por nós. E nós entregamos o nosso dízimo, porque nós cremos que quando nós estamos semeando, nós estamos dando dízimo, nós estamos semeando. E automaticamente quem semeia colhe, e colhe muito mais do que planta. Amém? Segure aí o seu dízimo, a sua oferta. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ofertar ao Senhor, de entregar o nosso dízimo, de saber que esse dinheiro nunca foi nosso, ele sempre foi do Senhor. Nós declaramos prosperidade na vida dos seus filhos, declaramos empresas prósperas, negócios prósperos, nós declaramos em nome de Jesus toda sorte de bênçãos sobre cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, mas traga com bastante alegria. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Lembrando que hoje à noite, como eu já falei, nós teremos o nosso culto às 19 horas e teremos a formatura da teologia, né? Se que puder e quiser, venha à noite, vai ser uma festa linda, né? Os nossos irmãos que estudaram aí por período de mais ou menos 1 ano e meio, estarão passando hoje, né? A cerimônia de formatura hoje à noite. Então, você que puder, esteja aqui, você que está nos assistindo, esteja aqui logo mais à noite, para essa festa linda aí. Amém? Eu sei que tem jogo do Flamengo, mas pode ficar tranquilo que o Flamengo vai ganhar, você que é flamenguista. Então, você estando lá ou não, o jogo vai acontecer, né, Rodolfo? E o Flamengo vai ganhar, né? Se fosse do meu Corinthians, ganharia mais fácil ainda, né? Mas esteja aqui, amém, querido? Os nossos cultos são aos domingos às 9 da manhã, domingo que vem é dia de ceia, esteja conosco aqui.
E temos também o culto às 9 e às 19 horas, sempre aos domingos. Nas terças-feiras nós temos o culto de fé e milagres, queridos, é um culto poderoso. Você conhece alguém igual esse Roberto aqui, ó? Eu não conheço ele, você que trouxe pedido de oração aqui, talvez ele não vai poder estar aqui, nós já declaramos a cura dele, declaramos em nome de Jesus que ele será curado, mas traga pessoas como essa aqui, querido, para esse culto na terça-feira. Temos visto grandes milagres. Terça-feira passada eu achei legal, porque tinha uma irmã aqui que estava com o pescoço duro, e ele falou: qual que é o seu problema? Toxicólogo. Aí ele falou assim: olha para lá. A irmã fez assim, ó. Aí ele falou assim, e o pastor Gamonal orou pela irmã e falou: agora olha para lá. A irmã olhou assim e começou a chorar. É lindo, querido, a gente vê milagres acontecendo na vida das pessoas, e às vezes a gente conhece gente que precisa de um milagre, e a gente não traz essa pessoa. A Bíblia fala de um homem, um paralítico, que ele estava na cama, e os amigos deles chegaram para levar ele até Jesus, e só que quando ele chegou em Jesus, a casa estava muito cheia, e eles falaram: a gente não vai conseguir entrar. E a Bíblia fala que eles abriram um buraco no telhado, e entraram com aquele paralítico, e Jesus olhou e falou assim: que fé, hein? E curou aquele homem. Isso foi a fé daqueles homens. E muitas vezes nós precisamos de ser, não o paralítico, mas aqueles amigos que levam essa pessoa até Jesus. Então traga essa pessoa que você conhece, independente de onde ela mora, faça algo por ela, querido. Nós tivemos um encontro com Deus alguns dias aí, e o encontro com Deus ele é feito de 3 dias. O que Deus fez por nós, e o que Deus fez em nós, e o que Deus fará através de nós. E às vezes Deus já fez em nós, fez por nós, mas através de nós a gente não tem deixado Ele fazer nada. Faça alguma coisa, querido. Você foi salvo para salvar, eu fui salvo para salvar. Ontem nós tivemos um jantar de casais aqui na igreja, ontem à noite, e a gente eu falo que eu sou organizador de jantar de casais, mas na verdade eu só venho para trabalhar no dia, né, Roberto? A minha esposa é organizadora. A minha esposa, ela trabalha assim, semanas antes, ela costura, e ela pensa. Tem dia que a gente está na rua, passa perto de um lugar, e ela para e olha e fala: o que é isso aí, Cláudia? Para o jantar de casais, levar para o jantar de casais, e ela respira aquilo ali. E aí, embora ela não fale no microfone, né, mas fora, nos bastidores, ela faz muito, e isso é através de nós. A gente estava aqui, a turma toda aí, os casais servindo, e saímos daqui quase meia-noite, mas fazendo através de nós. E aí depois você vê lá as pessoas mandando mensagem: olha que lindo, nossa, eu amei, foi muito bom o que vocês fizeram. Isso é através de nós. Então traga pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por problemas espirituais. Às vezes você está vendo pessoa, não tem nada, a pessoa tem dinheiro, tem tudo, mas não tem felicidade, porque às vezes ela está passando por um problema espiritual. Traga essa pessoa na terça-feira para que ela seja curada, seja liberta em nome de Jesus, amém? E a sexta-feira também nós temos o projeto Recomeçar, que é um projeto muito, muito lindo. Pastor Francisco, pastor Dudu, os meninos do sítio, é um projeto voltado para dependentes químicos, pessoas que têm problema com droga, com bebida, com cigarro, que precisam precisam de uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual. E esse projeto toda sexta-feira acontece aqui às 19h30 também aqui na nossa igreja. Amém, queridos? Amém? Quem está vivo aí, diga aleluia. Amém. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio. Vai conseguir colocar para nós aí, João? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, fala assim, olha, até o João colocar ali, eu vou ler na minha Bíblia. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Amém? Aí colocou ali. Feche teus olhos, mesmo assentados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Te agradecer porque, como nós já louvamos aqui, como nós já falamos,
o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pela tua bondade. Fale conosco nesta manhã, Pai. Que não seja eu, Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Que o teu Espírito Santo use a minha vida nesta manhã de uma maneira diferente. Aquilo que o Senhor quer falar, tudo seja conforme a tua vontade, Pai. Este culto é teu, tudo aqui é teu, Pai. Tudo aqui é para glorificar e exaltar o teu nome. Em nome de Jesus, fale conosco nesta manhã. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, meus queridos. O tema dessa mensagem é: escolha corretamente. Nós escolhemos coisas o dia todo. Você escolheu estar aqui nessa manhã, não escolheu? Quem aqui está aqui forçado? Cutuca no seu marido aí, que você falou para ele assim: vão na igreja de manhã, senão eu não vou não. Tem alguém que veio aqui forçado? Tá frio. Você escolheu estar aqui, não é assim? Mas você poderia ter escolhido vir à noite. Você poderia ter escolhido não vir. A nossa vida, querido, ela é feita de escolhas. O tempo todo a gente escolhe. O tempo todo. Você vai sair daqui, você vai escolher se você vai ir para casa almoçar, se você vai no restaurante, se você vai ficar sem comer. Você vai fazer uma escolha. O tempo todo, querido, a gente escolhe. E o tema dessa mensagem é: escolha corretamente. Sabe por quê? Infelizmente, tem muitas escolhas que a gente faz que talvez você escolhe hoje e daqui 5 minutos não faz diferença nenhuma. Mas talvez tem coisas que você escolhe hoje que vai fazer uma diferença para o resto da sua vida. Então, por isso que o tema dessa mensagem é: escolha corretamente. Talvez você poderia acrescentar no tema, né? Para não colher maus frutos depois. Porque se você escolher errado, você vai colher os frutos. Então nós queremos falar hoje sobre esses tipos de escolhas. Todo dia, querido, você escolhe. A vida é feita de escolhas. Você está aqui hoje, nessa igreja, por causa de uma escolha. Talvez sua, ou talvez de alguém. Porque você poderia estar em outra igreja. Você poderia estar em várias outras igrejas. Ou você poderia não estar numa igreja. Poderia estar no mundo. Mas você escolheu estar aqui. E aí a Bíblia fala assim que escolhe, o texto fala assim: olha, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. E aí ele continua falando assim: olha lá, escolhe, pois, a bênção. Ali está falando: escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e a vossa descendência. Ou seja, talvez você é uma escolha do seu pai ou da sua mãe. Eu moro em Juiz de Fora hoje porque um dia o meu irmão escolheu sair de uma empresa que tinha um serviço top lá, que era a CEMIG, para comprar uma empresa de purificador de água, né, Cezinho? E colocar nós nesse ramo. Você está aqui também por causa da escolha dele, você sabe disso, né? Nós estamos aqui hoje por causa da escolha do meu irmão. Eu morava em São Paulo, apesar de não ser paulista, você está vendo o meu sotaque de roceiro. Eu não sou paulista. Quando eu mudei para aqui, eu era paulista, né? Você lembra, né? Falava porta, portão, e aí fiquei mineiro, roceiro, voltei para minhas origens, né? Mas eu estou aqui por causa de uma escolha do meu irmão. Ele escolheu um dia pedir demissão de uma empresa boa e comprar uma empresa de purificador de águas para poder trabalhar, e Deus sabia que a gente está aqui hoje, mas não foi uma escolha minha. Eu tinha nojo de Juiz de Fora, nunca tinha pisado aqui e tinha nojo de Juiz de Fora. Eu passava, o ônibus que ia para São Paulo, passava na Avenida Rio Branco ali, eu passava falando assim: povo metido, carioca, povo bobo, e não sei o quê, e eu nunca tinha pisado aqui. E hoje eu moro aqui, porque um dia alguém escolheu para mim, né? Porque não fui eu, mas eu estou aqui hoje. Se vocês conhecem esse cara bonitão aqui, espetacular aqui, é graças à escolha do meu irmão. Mas por que a gente está falando sobre escolher corretamente? Porque tem muita gente que escolhe errado. Tem muita gente
que prefere o caminho errado. Alguns dias atrás a gente estava conversando sobre droga com uma pessoa, e eu lembro que um dia eu estava numa rodinha de 7 pessoas, e eles estavam fumando maconha, e ela passava de um para o outro assim. Quando chegou na minha vez, eu fui o único que fiz assim. Falei, não quero não. E passou para o outro e continuou a rodinha até acabar. Mas eu escolhi não estar ali. Poderia ter gostado do negócio e ter viciado. Mas às vezes muitos viciados hoje passaram por essa escolha, mas eles escolheram experimentar. Não é assim? Quem já usou droga aí sabe que a primeira vez foi uma escolha. É assim, Vanderlei? A primeira vez é uma escolha. E tudo na sua vida, querido, você escolhe. Você escolhe estar num culto, você escolhe ser obediente à voz de Deus, ou ser obediente à voz do diabo, por que não? Porque muita gente escolhe. A pessoa suicida, porque ela escolheu dar fim na vida dela. Minha vida não presta, para mim não serve mais, este mundo não me cabe, ninguém me ama, minha família não me ama, ninguém me atende, ninguém gosta de mim, eu vou me matar. E se mata. Escolhe isso. Escolhe erradamente e colhe o fruto dessa decisão. Eu quero falar hoje sobre 3 atitudes que nós precisamos entender diante das nossas escolhas. A primeira atitude que eu preciso entender, embora muita gente pense o contrário, Deus não decide por você. Fala para o seu irmão, Deus não decide por você. Às vezes é até pesado quando você ouve isso, né? Que isso, pastor? Deus não decide por mim? Como assim? Deus é dono de tudo, querido, mas Ele não é dono das suas escolhas. Alguma vez você já viu alguém contando um testemunho? Olha, eu fui fazer tal coisa, mas Deus me segurou, Não, Deus não faz isso. Ele nos dá o livre-arbítrio. Olha o texto ali, ó. Eu coloco diante de vós, olha lá, hoje eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, que apresentei claramente diante de vós caminhos de vida e de morte, a bênção e a maldição. Aí olha o que fala, olha lá o tema da nossa mensagem: escolhe, pois, o caminho da vida. Escolhe. É você que escolhe, querido. Não é Deus que decide por você, que escolhe para você. É você. A minha vida, a sua vida, ela é fruto de nossas escolhas. Eu posso decidir hoje o que eu vou fazer, mas eu não posso decidir o que eu vou colher, porque se você plantar, você colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala assim, olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aí quando você vai lá no dicionário e procura assim, poxa, mas o que é o significado de tudo? É tudo. Tudo é todas as coisas que você semeia, você colhe. Deus não vai decidir por você. Deus é bom, você tem certeza que Deus é bom? Ele é bom, né, nós falamos aqui hoje, já foi cantado, Deus é bom, mas Ele não decide por você. Tem situação que você está vivendo agora, querido, que Deus não tem nada a ver com isso. Talvez você está falando para Deus, Senhor Deus, não é possível que você não está me vendo, Senhor. Como que você está deixando eu passar por tudo isso? Ou Ele está te mostrando que é o fruto de uma escolha sua, ou Ele está querendo te ensinar alguma coisa. Nós já falamos aqui que você não pergunta a Deus por quê. Aliás, isso mesmo, você não pergunta a Deus por quê, você pergunta a Deus para quê. Para que eu estou passando por isso, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Onde o Senhor quer me levar? Já viu quando a pessoa vai desenvolvendo um raciocínio, você fala assim, onde você quer chegar? Então você precisa entender onde que Deus quer chegar com você. Que às vezes a gente está dizendo assim, nossa Deus, essa causa só Jesus. E Jesus está falando assim, não, eu não, só você. É você que precisa de tomar uma decisão.
Você precisa tomar uma posição na sua vida, você precisa se posicionar, porque não é só eu, é você que tomou essa decisão. Agora você precisa entender que foi uma decisão errada sua. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: Deus não decide por mim. Muitas pessoas estão orando por algo há anos, querido, e não acontece nada. E eu aprendi que você não ora por exemplo, eu vou orar para eu arrumar uma porta de um emprego, para arrumar um emprego. E aí Deus, em nome de Jesus, eu declaro uma porta de emprego para mim e tal e tal. Aí quando é amanhã, Deus, eu declaro em nome de Jesus uma porta de emprego. Ui, você já falou isso ontem. Amanhã, querido, você já agradece. Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem uma porta de emprego para mim. E eu creio em nome de Jesus que ela já está preparada. No tempo certo, o Senhor vai me mostrar onde que é, que eu vou entrar e vou trabalhar e vou fazer aquilo que o Senhor me permitir. E assim a gente vai, querido. E assim a gente vai. Você não ora todo dia pela mesma coisa, senão você está rezando já. Não é assim? Quando a gente não conhecia a palavra, a gente rezava, não era assim? Uma mesma oração todo dia é uma reza. E aí você está orando, crendo em algo que Deus fez para você. Então você creu, você só agradece. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já fez. Eu até costumo dizer, querido, que a gente não chama mais Ele de Deus. Ele é Pai. Quando você tem uma intimidade maior, Ele é seu Pai. Você consegue dizer: Pai. É diferente de Deus. Deus é um ser supremo, mas Ele é seu Pai. Quando você entende que você é filho, você conversa diferente. Deus não vai fazer, querido, o Pai não vai fazer aquilo que é para você fazer. Aquilo que é para eu fazer, eu preciso fazer. Nós costumamos dizer que Deus não age, Ele já agiu quando Ele deu Jesus na cruz. Ele simplesmente reage em relação àquilo que você precisa. Ele vai reagir diante da sua ação. Quantos acidentes poderiam ser evitados se o motorista decidisse correr menos? Se o motorista decidisse não fazer uma ultrapassagem no lugar errado? Se o motorista decidisse cuidar melhor da manutenção do seu carro? São decisões, querido. Decisões que a gente toma que fazem diferença na nossa vida. Quantas áreas da nossa vida vão ser mudadas se nós tivermos uma mudança de atitude? Queridos, eu costumo dizer que o melhor que uma palavra lida é uma palavra revelada. E eu aprendi com o meu pastor que melhor que uma palavra revelada é uma palavra praticada. Muitas vezes a gente ouve uma palavra e a gente fala: nossa, que palavra boa, mas se você não pratica, não adianta nada. A comida boa, por mais gostosa que ela seja, depois você está com fome de novo. Mas aquilo que você alimenta, aquilo que você tem como uma lição para a sua vida, uma mudança de atitude na sua vida, ela vai fazer diferença para o resto da sua vida. Por exemplo, eu tenho 50 anos de idade, sei que não parece 38, mas eu tenho 50 anos. Se com 17 anos, foi quando eu formei no segundo grau, 17, 18 por aí, eu tivesse decidido fazer uma faculdade e ser um médico, ser qualquer outra coisa, talvez hoje eu não precisaria trabalhar tanto como eu trabalho. Mas eu não decidi. Uma vez o pastor Zé Carlos pregou uma mensagem aqui e dentro dessa mensagem ele falou sobre aqueles 3 verbos que ele cita de vez em quando. É o ter, o ser e fazer. Esses 3 verbos, querido, quando se atropela a sequência desses verbos, você complica tudo, porque tem gente que se preocupa muitas vezes em ter, mas ela ainda não é e nem fez, ou seja, preocupa em ter. Sabe o que acontece hoje em dia? Os jovens aí, os adolescentes ainda, eles querem comprar um carro, né? Eles querem comprar um carro, mas ele nem tem, nem fez e nem é. E aí ele vai e compra o carro, muitas vezes com 16 anos o cara já tem um carro, mas ele não tem carteira, ele não é motorista, porque ele nem pode tirar a carteira, e ele não fez nada ainda, mas ele conseguiu comprar um carro, e aí ele começa a fazer o quê? Cagada na rua, perdoa a palavra, começa a fazer besteira. Então a primeira coisa que nós precisamos preocupar é em ser. Você é
por quê, né? Essa é para os mais jovens aí. O que você é? Qual que é a sua profissão? Outro dia eu estava numa empresa conversando com um rapaz e ele trabalha com ônibus, e aí ele falou assim: rapaz, a minha função aqui, sabe o que é? É ficar anotando os detalhes aqui dos ônibus. Eu não gosto disso não, eu preferia trabalhar lá na lanternagem. E eu falei assim: cara, e lá é uma profissão, lá você vai aprender uma profissão, porque essa profissão aí, isso aí não é profissão. Ele: não, fica aqui com a pranchetinha na mão, anotando um montão de coisa aqui, eu não gosto disso não. Mas ele queria o quê? Ele queria ser alguém, ter uma profissão. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas somente em ter, aí você vai ter, depois não consegue nem manter, não é verdade? Você tem, mas não mantém. Por quê? Você atropelou a sequência. Então nós precisamos decidir, querido, o que nós queremos ser, para depois a gente ter. Então nós precisamos ter essa decisão correta, entender que eu não vou decidir, Deus não vai decidir por mim, eu preciso decidir, porque Ele já decidiu. Nós citamos esse texto que nós subimos aqui, Romanos 8:32, fala assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Olha só, Deus não poupou Jesus, o que mais que Ele não vai te dar? É somente você ter a decisão correta. É pedir para Deus um carro, mas você não tem às vezes nada, não tem condição nem de manter o carro, não tem condição. Você tem que saber o que você está pedindo para Deus, querido, porque muitas vezes Ele já te deu e você está pedindo. Ele já te deu, Ele deu Jesus, todas as coisas já são fáceis para Ele. Eu conheço pessoas que reclamam demais da vida, reclamam de tudo, reclamam do casamento, reclamam do emprego, reclama do pai, reclama da mãe, mas você dá uma orientação, dá uma direção para ela, e ela não toma nenhuma decisão em relação àquilo. Olha, vai estudar, não estuda. Olha, se profissionaliza. Casamento, querido, eu trabalho com casais, assim, é muito gostoso trabalhar com casais, os casais aí que fazem parte da nossa equipe de casais. Inclusive, querido, quero falar uma coisa, deixar bem claro para a igreja aqui: toda vez que você vê aqui jantar de casais, encontro de casais, tudo relacionado a casais, nós do Ministério de Casais não temos um grupo blindado que ninguém pode entrar não. Todos os casais da igreja, todos os casais da igreja podem fazer parte da nossa equipe. Se você é casado, se você é daqui da igreja, ou se você está nos visitando, nossa, nos ajude. A gente precisa de muita gente para trabalhar com casais. Tem gente que fala: nossa, esse último encontro mesmo, a gente conseguiu lá, acho que 3 ou 4 casais que eram novos, foram pela primeira vez trabalhar com nós. Eles falaram assim para nós: eu achava, pastor, que vocês já tinham um ministério já pronto já. Eu falei assim: tem, você faz parte dele, toda a igreja faz parte dele. Então ontem, por exemplo, a gente ficou pedindo, pelo amor de Deus, para poder aparecer casais para ajudar a servir, porque eram 28 casais, na verdade eram 30 e poucos casais, alguns faltaram, não puderam estar, mas e a gente precisando de gente para ajudar a servir, porque é muito serviço, como eu falei aqui agora há pouco, e a gente precisando de gente, e casais da igreja que poderiam estar nos ajudando, às vezes não estavam porque não queriam, mas às vezes porque achavam que nós temos um grupo blindado onde as pessoas não podem participar. Todos os casais da igreja, todos, falo novamente, todos os casais da igreja podem nos ajudar, por favor. Quando estiver ali, não me espere chamar você, porque talvez eu vou te chamar e você não vai poder, ou talvez eu nem vou lembrar de você. Todos os casais da igreja, por favor, nos procurem, nos ajudem. Nós precisamos de casais, tá bom? Nos ajude, então, depois não vai falar que você não foi convidado, tá? Eu não chamei porque você não me convidou, pastor. Convidei aqui de público aqui. Está gravado aí, Fred? Esse culto aí? Está sendo filmado, está sendo gravado? Então depois você pode ir lá no YouTube e ver que está lá, que eu te convidei para estar conosco aqui, trabalhando no Ministério de Casais. Tem uma frase que diz assim: o cúmulo da ignorância é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente.
Não vai. Você não vai fazer, você não vai ter resultado diferente. Segunda coisa que a gente precisa aprender, segunda atitude, decida e não desista. Tem gente que desiste muito fácil. Tem gente que para no meio do caminho, assim, de uma forma que você não consegue. E aí? Já formou? Ah, não, parei de estudar. Poxa, pensei que você já estava formando, que você já estava exercendo a profissão de dentista, de médico, de sei lá o que você estava estudando. Ah, parei. Outro dia eu estava vendo uma reportagem no jornal, não foi o Nacional, mas é um jornal lá, e estava falando assim que acho que mais de 50% dos estudantes estão estudando, mas não decidiram ainda que área que eles querem trabalhar. O cara está estudando engenharia, mas ele quer ser médico. E eles entraram numa faculdade, não sei se alguém mais já viu isso, mas a pessoa está estudando algo, mas ela nem sabe ainda em que área que ela quer trabalhar. Não tem como, querido. Não tem como. Então decida e não desista, porque se desistir, não vai adiantar nada. 1 Reis capítulo 19, no versículo 19 em diante. 1 Reis 19, 19. Diz assim, olha, o João vai colocar ali, enquanto isso eu vou ler aqui. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Olha lá, vocês acompanham lá, vou ler aqui. Eu não consigo ficar olhando para o alto, senão é muito ruim. Então deixando ele, versículo 20, então deixando eles, os bois, correu após Elias, e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E respondeu Elias, vai, volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois, matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a deu ao povo, e comeram. E então levantou, e seguiu Elias, e o serviu. Olha só, ele estava ali, lavrando a terra com os bois, e aí Elias chegou e jogou a capa sobre ele, ou seja, vem comigo. E aí ele falou assim, espera aí que eu vou beijar meu pai e minha mãe. E ele foi lá, e ele decidiu, ele pegou os bois, e fez um churrasco. Ele pegou ali aqueles instrumentos ali que os bois puxavam, que era de madeira, e fez um churrasco, e ainda deu da carne para todo mundo comer. Falou, vamos comer isso aqui, porque eu não vou mais trabalhar nessa área, eu estou mudando de ramo agora, estou vendendo minhas ferramentas. E aí ele mudou, ele escolheu seguir Elias. Eliseu decidiu seguir Elias. Eliseu, ele não pensou duas vezes, querido, e foi lá e decidiu e não desistiu. Às vezes as pessoas decidem, escolhe hoje uma coisa, amanhã já desistiu. A pessoa chega para você e fala assim, ô pastor, arruma um serviço para mim. E aí você arruma um serviço, e aí passa 2 meses, a pessoa te liga, ô Márcio, que cara que você arrumou sumiu. Aí você liga para ele e fala assim, poxa cara, o meu serviço para você lá com meu amigo e tal, e aí você sumiu. Ah, eu decidi que eu não quero trabalhar lá mais não. Então por que você me pediu para arrumar serviço? Decida e não desista, querido. Não desista. Aquilo que você decidiu, claro, né, que ore para saber se é a vontade de Deus, porque às vezes está dando tudo errado, porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se estiver fora da vontade de Deus, não vai dar certo mesmo não. Não adianta você decidir algo. E a Bíblia fala que um dia uma jumenta falou com Balaão. Eu sempre falo isso aqui, né? Se uma jumenta pode falar com um homem de Deus, imagina eu. Então, a jumenta falou com o homem, mas se você ler o texto, Deus não queria que ele fosse por aquele lugar. E aí a Bíblia fala assim, que o anjo do Senhor parou na frente da jumenta, para ela não passar, porque ele, o teimoso, ele queria ir. E aí o anjo parou na frente, a jumenta viu o anjo e ele não viu, e recomeçou.
a bater na jumenta. E aí o jumento falou assim: poxa, sempre te tratei bem, por que você está me batendo? Aí a Bíblia fala assim que Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo, que não era para ele estar indo ali. Às vezes, querido, Deus está precisando mandar um anjo para você, mas se você não é tão bom assim, querido, creia naquilo que Deus está falando no seu coração. Sabe o que é bom você ter como um feedback, digamos assim? A sua paz. Quando você está em paz, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Se está dando tudo errado, você está indo fazer uma viagem, está dando tudo errado, o carro não está funcionando e tal. Meu Deus, você quer que eu vou mesmo? Você quer que eu vou? Porque se não for para eu ir, Senhor, eu não vou. Mas fique em paz. Porque tem gente que não tem paz. Um dia eu estava indo, eu falo muito de mim, né? Eu conto muita história, mas é porque eu tenho experiência de vida. Me perdoe, esse é meu jeito. Eu não consigo ser igual a outras pessoas. A gente estava indo para São Paulo, eu, minha esposa e meu filho. Aí no meio do caminho nada, na rua de trás ali da minha casa, o meu filho falou assim: ô pai, eu não vou não. Não vou não, eu não quero ir, eu não vou não. E aí eu voltei para casa e levei ele em casa. Estava na rua do pastor Zé Carlos ali. Quem sabe onde eu moro, sabe onde o pastor Zé Carlos mora, sabe que não dá nem, se der 1 quilômetro é muito. Voltei para casa e deixei ele em casa. Cheguei na porta de casa e ele: não pai, eu vou sim. Aí eu fui, virei o carro, falei: Jonei, pelo amor de Deus, isso tem muito tempo não, querido, não é quando ele era criança não. Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou. Aí viramos o carro e fomos. Quando eu cheguei na 040 ali, querido, ele falou: pai, eu não vou não. Eu vou: não, você pode me deixar aqui. Pode me deixar aqui que eu vou voltar para casa. E graças a Deus a mala dele estava separada das coisas dele. Ele falou: não, pode me deixar aqui. Eu deixei ele lá na BR. Ele pegou e falou: não, pode deixar, eu chamo o Uber aqui, e foi embora. E foi embora para casa. E eu fui para São Paulo. Fui nada. Ali em Valadares eu desisti de ir também. Chegou ali e falei assim: ô Cláudia, vamos para São Paulo nada? Aí ela: também não estou em paz para ir mais. Vamos voltar? Aí a gente voltou, passamos lá no centro de recuperação, ficamos lá, tinha 2 meninos lá, que a gente tinha muito tempo que não via, ficamos lá um tempão com eles. O que fez vocês virem aqui? Falei: rapaz, é uma longa história. Aí é uma longa história. A gente não foi, naquele dia a gente não foi, voltamos para casa, ficamos em casa tranquilão. Quando foi no outro dia, a gente acordou 4 horas da manhã, do nada, sem ninguém acordar, sem despertador nem nada. Cláudio, vamos para São Paulo? Vamos. Fomos para São Paulo, foi um tempo legal lá, tranquilo. Era aniversário do meu sobrinho de 1 ano. A mãe dele falou: nossa, Timóteo, se você não tivesse vindo, você ia pagar o preço. A Cláudia que cuidou dele quando eu estava de resguardo ainda, que não sei o quê. Nossa, Timóteo, que isso, se não viesse eu ia ficar muito chateado contigo. Mas no dia anterior não era para ir. Às vezes, querida, a gente quer fazer algo forçado. Deus não está no negócio, Deus não quer, você está decidindo e quer forçar as coisas. Não tente, querido, tenha paz em suas decisões, tenha paz, busque em Deus paz. Deus muitas vezes, querido, Ele não vai falar contigo claramente. Tem gente que abre a Bíblia, né? Pai, fala comigo. Aí Deus fala assim: eis que eu não estou convosco, não quero fazer isso. Não, Deus, eu não estou brincando não, pera aí, não, eu estou falando sério. Aí Deus fala assim: olha, cuidado meu filho. Não, Deus, fala sério comigo, Deus. E quer que Deus fale aquilo que Ele quer ouvir, querido. Já viu aquela pessoa que fica brava contigo porque você fala a verdade com ela? A verdade dói, querido, mas a verdade, ela é boa. Tenha paz nas suas decisões. Você quer tomar decisão? Busque Deus paz. Oh Deus, é para eu mudar daqui? É para eu mudar para os Estados Unidos, para Portugal, para o Japão? O Senhor quer me levar para onde? Onde o Senhor me quer? Muitas vezes, querido, nós estamos no lugar aonde Deus nunca nos preparou, nunca quis nós ali, mas muitas vezes a gente está no centro da vontade de Deus e está insatisfeito. Mas por que nada dá certo para mim? Porque, querido, entenda uma coisa, já falei, vou repetir: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se não está bom, a vontade do seu amigo pode até ser boa, mas perfeita é só a vontade de Deus.
Às vezes a sua mãe, querido, vai chorar com uma decisão sua, mas creia, se for de Deus, Deus vai consolar. Deus vai consolar. Então decida e não desista. Depois você pode ler o texto lá, não vou ler que a hora passa mais rápido aqui, mas Ruth 1,16, a Bíblia fala que Ruth e Noemi estavam ali, e ela falou assim, olha, eu vou, aonde você for eu vou. Lê lá esse texto depois, Ruth capítulo 1, 16 e 17, Daniel 1,8, fala, né, aquele texto que Daniel estava lá, Daniel foi preso com os outros amigos dele. Procura os outros amigos de Daniel, querido, não existe eles mais, mas sabe por quê? Porque Daniel decidiu, fala assim, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Gênesis 32, 22, só diz que Jacó decidiu fazer as pazes com Esaú. Às vezes, querido, as suas finanças estão complicadas, mas sabe por quê? Lá vem o pastor falar de dinheiro, porque você não decidiu ainda ser um dizimista, um ofertante fiel. Você não teve fé para crer num Deus que diz que vai abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3,10, né? Trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e então fazei prova de mim, eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Mas a pessoa não consegue acreditar, não consegue decidir ser um dizimista, ser um ofertante fiel, e ela fala assim, pastor, não faz sentido, realmente não faz sentido, querido, a fé não faz sentido mesmo não. Abraão um dia, Deus falou para ele, olha, vai lá no monte e oferece seu filho Isaque como sacrifício. E aí Abraão falou assim, né, a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Imagina, querido, se você conhece um pouquinho da Bíblia, Abraão, ele era pai de Isaque era filho de uma mulher que era estéril até outro dia. Uns dias antes ela era estéril, e aí Deus dá para ele um filho, e daqui a pouco Deus fala assim, vai lá no monte e oferece esse filho lá que eu quero ele, sacrifica ele lá. E Abraão poderia muito bem ter falado, Senhor Deus, está de brincadeira comigo, né? Você só pode estar brincando, né? Vamos falar sério agora. Pegadinha do malandro. Cadê? Sacrificar meu filho? Minha mulher é estéril, Deus, você me deu filho, para que você me deu filho? Como a Sunamita falou um dia, né? Eu te pedi filho. E aí Deus falou para Abraão assim, vai lá no monte e sacrifica o seu filho. E aí Abraão foi, colocou o filho na jumentinha. Imagina, querido, que menino quando chegou lá, depois do sacrifício, falou, pai, poxa, você ia me matar mesmo? Poxa, pai, você ia me matar? E você me trouxe aqui e fez eu vir contigo ainda, pai, você é um traíra mesmo, hein? Imagina, querido, você pegar o seu filho, sabendo que ele vai ser sacrificado. Isaac, prepara a lenha aí para nós aí, que hoje nós vamos sacrificar o Senhor. Aí Isaac olhou e falou assim, mas que chegou quase na hora, Isaac olhou e falou assim, pai, mas espera aí, eu vi que você trouxe a lenha, e cadê o cordeiro? Aí Abraão falou assim, olhou para ele assim, né, você que não sabe, você não sabe o que vai acontecer hoje, meu filho. É forte, não é forte? Você não sabe quem que é o sacrifício. Olha, queridos, isso é fé. E às vezes você, para entregar um dízimo, não tem fé. Não tem fé para crer num Deus que, se você pegar 10% do seu salário, Ele vai abrir bênçãos sem medida sobre a sua vida. Isso é fé, querido. Fé é você crer num Deus que faz. E aí Abraão falou para ele assim, olha, o cordeiro, Deus proverá. Deus proverá. E Deus proveu. Quando Abraão já ia matar o filho, e ele fala assim, Abraão, não lança a mão do teu filho. Vai ali, tem um cordeiro ali para você. Eu fiz isso para te provar, para ver se você tem fé mesmo. Muitas vezes, querido, Deus quer prosperar muito a sua vida. Mas Ele vai prosperar como? Você não tem coragem de dar 10% do seu dinheiro?
Você acha que 2.000, você tirar 200 é muito? E Deus queria te dar 10.000 para você tirar 2.000, 20.000 para você tirar 2.000, né? Conta certa. Mas você está preocupado com os doisinhos seu. Então vai viver, infelizmente, uma vida conta certa, né? Vendendo almoço para comprar janta, como diz por aí. Porque muitas vezes, queridos, nós não conseguimos crer num Deus que faz. A gente crê num Deus que depois que fizer eu dou. Depois que Deus me der eu dou. Outras decisões que nós podemos tomar, querido, decida amar. Amar é decisão. Às vezes a gente só ama quem ama Ele. Como eu já falei, trabalho com casais. Muitas vezes a esposa, ela nega algo para o marido, ou o marido nega algo para a esposa por causa de uma atitude dele, quando deveria ser o contrário. Aí eu casei para fazer a minha esposa feliz, eu não casei para ser feliz. Se você casou para ser feliz, você está errado. Você precisa entender que você casou para fazer alguém feliz. Os dois pensando assim vai ser fácil demais. E aí quando deu tudo errado, faça por ele. Decida amar, decida perdoar. É uma decisão. Tem gente que tem mágoa de um pai que já morreu. O que vai adiantar, querido? Decida, libera o perdão para o seu pai. Não, pastor, o que o meu pai fez comigo, nenhum estranho fazia. Mas tem como você tirar o que ele fez? Não tem. Então decida perdoá-lo. Decida ter uma vida disciplinada, querido. Tem gente que faz regime, e faz academia, e anda de bicicleta, e corre, e faz caminhada, mas só por alguns dias. Só por alguns dias, não consegue perseverar em nada. Não persevera em nada. Você olha para a pessoa, e aí, você engordou, hein? Parei de caminhar. Caminhada não engorda, não emagrece não, tá? Você pode só ver gordão caminhando na beira do rio ali. Outra coisa que não emagrece é salada. Você pode ver, esses gordão só comem salada. E pode ficar, não vai nessa não, que não engorda. Isso aí é pior. Decida melhorar seu casamento, melhorar sua vida, seu relacionamento, melhorar sua vida espiritual. Decida uma intimidade com Deus. Decida fazer aquilo que é certo, que você sabe que você está fazendo errado. Decida parar de fumar, parar de beber, de usar droga. Decida, querido, isso é uma decisão. Decida tratar melhor as pessoas. Tem gente que é áspero, que é rúgida, né? Como diz uma amiga da minha esposa, falou assim: nossa, eu não te conhecia direito, eu achava você tão rúgida. Até hoje a gente chama ela de rúgida. A decisão, o último ponto que nós queremos falar. A sua decisão precisa dominar você. Fala para o seu irmão assim: a sua decisão precisa dominar você. Acorda ele aí. Eu sei que está dando sono. Acorda ele assim, dá aquela balançada nele e fala assim: olha, a sua decisão precisa dominar você. Sabe por quê? Às vezes você decide, por exemplo, a partir de amanhã eu vou acordar 6 horas para fazer algo. Aí chega amanhã nesse frio. Sabe outra coisa, querido, que nem está aqui? Não decida algo que você não vai conseguir cumprir, não, querido. Não fala algo que você vai... Tem coisa que é melhor você pensar só. Tem gente que fala assim: nossa, a partir de hoje... Eu acho que a palavra mais pesada que existe, a frase mais pesada é a partir de hoje. Não é, Túlio? Tem gente que fala a partir de hoje e não faz nada. Fala assim: não fala a partir de hoje, então faz, eu acho que eu vou... virada do ano, a virada do ano, o ano que vem vai ser diferente. Isso falou em 2000, nós já estamos em 2025, está a mesma coisa. Não fala a partir de hoje não, se você não vai conseguir, comece a fazer primeiro, para depois você falar. Sabe por quê? Aquilo que você fala, os outros te cobram. Você falou, né, que não ia fazer mais, e aí? A sua decisão precisa dominar você. A história conta que eu gosto de contar história, então ainda conto histórias que foram contadas. A história conta que o descobridor do México, se não me engano, foi Hernán Cortés. Depois você pesquisa aí no Google, não vai fazer diferença nenhuma a sua pesquisa também, mas depois você pesquisa lá, que ele, quando descobriu o México, eles chegaram no México, né, que
eles descobriam, os outros descobrem a gente. A pessoa, eu vou descobrir um terreno ali e vou ficar com ele para mim. Era assim que funcionava antigamente, né? Eles descobriram o México, e aí depois eles chegaram, estava tudo bem e tal. Sabe o que ele fez? Ele queimou os navios. Queimou os navios. Aqui a gente não sai mais. Daqui a gente não sai mais. Muitas vezes, querido, a gente está precisando de queimar as calorias, né? Queimar aquilo que te faz voltar, queimar as decisões que você tem gente que vê foto de um ex-namorado e chora até hoje, vê foto de um ente querido que já morreu e toda vez que vê a foto chora. Queima essa foto, querido. Por quê? Pastor, mas eu gostava tanto dele, tanto dela, mas ela morreu, querido, ele morreu. Queime, querido, queime lembranças doloridas, queime coisas que não vai te levar a nada. Decisão é um empenho de palavra. Quando você decide, quando você escolhe algo, você precisa empenhar a sua palavra. Você falou algo com alguém, tem gente que fala assim, 10 horas eu estou aí. Você perguntou a hora para a pessoa? Não, ela que falou que 10 horas estava. Se ela não chegou 10 horas, está errada. Preguei uma mensagem somente sobre isso aqui. Use os frutos do Espírito, querido, o domínio próprio. Um dos frutos do Espírito, assim, que mais faz falta na vida do cristão: domínio próprio. Domínio para falar, domínio para não falar, domínio para agir, domínio para não agir. Porque muitas vezes uma decisão sua, querido, uma coisa que você falou com alguém vai ferir essa pessoa por muito tempo, às vezes, até para o resto da vida. Uma mãe falar para um filho, querido, você nunca vai ser nada na vida. Uma mãe chegar para a filha, você vai ser uma prostituta. Se você continuar, olha a sua roupa, olha a sua roupa. Decida, querido, abençoar seus filhos, abençoar seu casamento. Meu marido não vale nada. Eu sei que tem uns homens aí que atraem, mas não profetize na vida, não, aliás, não amaldiçoe mais ainda aquilo que já está ruim. Abençoe seu marido, abençoe sua esposa. Que comidinha gostosa, hein? Às vezes está ruim para Dedéu. Eu vi o marido olhando para a esposa e não vou falar quem foi, não. Aí todo mundo vai falar assim, foi você que olhou para mim? Que comidinha boa que você fez, meu amor. Estava só um pouquinho sem sal, né? Aí já dá aquele feedback lá, ó. Estava só um pouquinho sem sal. Uma vez a gente tinha uma moça que ela prestava serviço lá em casa, e aí uma vez por semana ela prestava serviço, ela arrumava a casa todinha, lavava roupa e ela fazia comida. Só que ela era crente, irmãos, e ela estava num propósito de jejum. Ela não experimentava comida, a comida dela era gostosa demais, mas ela não estava experimentando. Nossa, você chegava lá, a comida estava totalmente sem gosto. Ela falava assim, é que eu estou de jejum, né? Que eu estou de jejum, não pode experimentar, não. Eu falo o seguinte, o empregado doméstico, não faz jejum na casa do seu patrão, não, que você complica ele. Mas, querido, decida fazer aquilo que ninguém faz. Decida. A palavra de Deus, querido, ela nos ensina que a palavra de Deus, ela é maior que o próprio Deus. Mateus 11:12 fala assim, olha, e desde os dias de João Batista até os dias de hoje, muitos se apoderam do reino de Deus por esforço. Ou seja, você precisa se esforçar para fazer algo. Ah, pastor, você falou aí para decidir parar de fumar, para decidir parar de usar droga. Não é fácil assim não, querido, é por esforço mesmo. É você crer que aquilo ali não é maior que você e que ele não vai te dominar. Nenhum pecado, querido, pode nos dominar. Às vezes a gente acha que o usuário de droga, ele é um Zé Ninguém, um coitado, né? Mas ele é outro igual a nós, querido. O pecado dele não é diferente do meu pecado, que falo mentira. Não é diferente do seu pecado, que é desonesto com alguém. Não é diferente, querido. Para Deus, o pecado dele é igual ao nosso. É igual ao nosso. É igual aquela pessoa que fala assim, né?
fulano é rico, mas o que adianta? Ele não tem Jesus. Se ele aceitar Jesus, meu filho, ele vai ficar na mesma situação sua e vai continuar rico. E aí você acha que você é melhor que ele porque você aceitou Jesus. Não, você não é melhor, eu não sou melhor. Nós precisamos entender que para Deus nós todos somos iguais. Nós somos iguais, não faz diferença. A nossa decisão é que faz diferença na nossa vida. Queime seus navios, querido. Queime as decisões que você tem tomado. E às vezes aquilo que te faz pecar, faça com que aquilo não faça mais parte da sua vida. Muitos dos fracassados são homens que não deram conta do quão perto estava da decisão quando desistiram. Como aquela história do português, né? Que foi atravessar uma lagoa de 200 metros e ele nadou até os 50 metros. E ele falou assim, eu não vou conseguir não, e voltou os mesmos 50 metros que era para frente. E assim, eles falam que é português, né? Aí me perdoe os portugueses, tem uma irmã de Portugal aí, cadê ela? Ela não veio hoje não, ela vai vir à noite, pode falar mal de português, mas não. Mas diz que eles falam de nós também, né? Então deixa para lá. Entenda uma coisa, querido, você não é um fracassado quando você desiste. Você não é um fracassado quando você perde. Você é um fracassado quando você desiste. Você desistiu, você se tornou um fracassado. Um dia Pedro, né, depois de Jesus ter morrido, e aí Pedro falou assim, eu vou pescar. Ou seja, não vou ser discípulo de Jesus, mas não, Jesus morreu, eu vou pescar de novo. Vou voltar a ser o que eu era. Lembre-se, querido, voltar é sempre uma tentação muito forte quando estamos em territórios desconhecidos. Quando você está buscando algo novo, por exemplo, você monta um negócio, você monta lá uma loja, primeiramente, igual eu falei, né? Tem que ter certeza se é Deus, se Deus quer que você faça isso. Aí abre uma loja, aí passa 3 meses, já fechou. A loja não deu certo, não. Estou vendendo roupas, estou vendendo araras, estou vendendo balcão. Quando eu vejo a pessoa postar assim, é uma loja que não deu certo. E aí a pessoa está vendendo tudo, porque abriu uma loja, mas às vezes não era para abrir, ou às vezes não perseverou. Por quê? Os sábios aí falam que o Carrefour, por exemplo, ele abre uma loja em um lugar, ele abre um estabelecimento num lugar, ele toma prejuízo por alguns anos, prejuízo, mas ele sabe que daqui a pouco vai vir o lucro. Mas às vezes tem gente que abriu sem direção de Deus, fechou muito menos sem direção de Deus, muito mais ainda, né? E às vezes porque não perseverou. Decida e não desista. Decidiu amar sua esposa, está fazendo raiva o tempo todo, queridos. Uma coisa você precisa entender, quando você quer fazer algo certo, aí que parece que vai dar errado. É aquela história da faxina, né? Você chega em casa e está lá, o tapete encostado no canto ou na garagem, o sofá virado para cima, as cadeiras todas em cima da mesa. A sua esposa está fazendo uma faxina, ou o seu esposo, né? Duvido um bocadinho, mas pode acontecer, né, Patrícia? O Rodolfo sempre faz isso, né? E acho que só eu e o Rodolfo que faz isso. Está fazendo uma faxina na casa, está tudo virado de perna para o alto. Por quê? Porque daqui a pouco vai estar tudo no lugar e tudo cheirosinho. E se você pisar, ela vai falar assim: você está sujando o chão que eu acabei de limpar. Como aquela história, né? Rapidinho a mulher matou o marido porque o marido tinha pisado. A irmã já riu ali que ela lembrou dessa história. O marido tinha pisado no chão que ela estava limpando. E aí eles ligaram para a delegacia e falou: e aí, vocês atenderam a ocorrência? Sim, estamos aqui, comandante, porque a mulher matou o marido porque ela estava limpando a casa e ele pisou. E já prenderam a mulher? Não, nós estamos esperando o piso secar. Espera secar, que senão complica. É assim. Mas está tudo virado, querido, sabe por quê? Porque daqui a pouco vai estar tudo certinho. Então, se você tomar uma decisão e não der tudo certo na hora, está dando tudo errado, pastor, depois que eu fiz aquilo que o senhor falou, nosso Deus, minha casa virou Calma, querido.
calma, se você está decidindo corretamente, já deu tudo certo. Creia que está sendo só uma faxina. Amém? E a última coisa que eu quero falar aqui, decida sair de cima do muro. Tem gente que um dia é crente, outro dia não é. Um dia é trabalhador, outro dia não é. Um dia decide trabalhar, fazer, outro dia já não quer mais. Decida que sair de cima do muro. Saia de cima do muro. Decida o que você